Sheila Lima e esse é o podcast do Obra 5.0. Mas o que é Obra 5.0, né? É o meu perfil do Instagram, onde eu compartilho o meu dia a dia de obras. A gente faz obras para o McDonald's há 15 anos. E também, já há mais de 5 anos, trabalhamos com construção a seco, o Light to Frame. Então, a gente tem muito assunto para falar, tanto lá no Instagram, que a gente trabalha no dia a dia de obras, como aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu vou trazer fornecedores, amigos e parceiros para falar do universo da construção civil. E como o podcast é meu, eu vou falar de algumas outras coisas que eu gosto também. Espero que vocês curtam. Inscreva-se, ative um sininho que você sempre vai receber a notificação de um novo episódio. Olá, vamos começar mais um episódio do Obra 5.0 podcast. E hoje eu trago para vocês uma pessoa importantíssima na obra que não necessariamente está lá dentro da obra, que é a engenheira Ariane, né? Mas, além de engenheira, ela é, me conte, Ariane. Advogada. Advogada. Então, olha só, eu conheço a Ariane como engenheira há muitos anos, né? Gente, há mais de 20 anos a gente se conhece. Sim. E agora, recentemente, eu descobri que ela trabalha com direito na construção civil. Ariane, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Imagina. É uma honra ter você aqui. Gosto muito de você. E eu queria que você se apresentasse, contasse a sua história um pouco como engenheira e depois como isso aconteceu de você migrar da engenharia para o direito. Sheila, eu que agradeço o teu convite. É uma honra minha estar aqui. Eu te acompanho há muito tempo também. Nós nos conhecemos, como você falou, há muito tempo. A gente se conhece e a gente se reencontrou no Instagram, hein, Exatamente. gente? Porque ela tá por lá. Enquanto você conta, eu já passo o café, tá bom? Ótimo. Então, eu costumo dizer que eu sou engenheira e advogada, porque eu me formei primeiro em engenharia. Eu sou engenheira há 26 anos. E eu trabalhei durante 15 anos como sócia construtora. E durante esse período, a consultora começou bem pequenininha, e ela foi crescendo, foi onde a gente, né, se conheceu, e foi crescendo, e eu acabei tendo que delimitar um pouco melhor as atividades. O que da própria empresa. Isso, o que cada um ia fazer. Então, o meu sócio ficou com a parte de execução, e eu acabei ficando um pouco mais administrativo, financeiro. Na época, nós fazíamos... instauramos na obra o programa PBQPH, que é o programa de qualidade, né, para a construção civil, que a Caixa Econômica exige. Então, eu implantei todo esse programa, então eu cuidava de toda a parte de qualidade, mais a parte dos funcionários, contábil, a parte toda financeira, e a parte de vendas, pós-obra, enfim, virei multifunções. É importante a pessoa na construtora ter alguém com esse nível de responsabilidade. Então, né? E eu acredito que ali começou essa questão do despertar. Isso, por quê? Como eu saí um pouco da execução e fui para a questão administrativa financeira, digamos assim, eu comecei a ficar intrigada com alguns documentos que vinham para mim e eu tinha que aceitar aquilo. E aquilo... Eu passo por isso, inclusive. Exato, eu sei. A gente tem vergonha de pedir para alguém mudar um contrato. Né? Exato, vinha documentos da contabilidade e eu aceitava aquilo. E aí, só que antes, como era eu e ele mais ou menos misturado, cada um, né, cuidava um pouco, ok. Quando começou a crescer, que a gente dividiu, eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Então, chegou um determinado ponto, eu falei, eu vou fazer direito. Isso com quantos anos? Que ano você começou a fazer direito? A minha filha, a Isadora, que você conhece, ela tinha 4 para 5 anos. Hoje ela tem 22 anos. Sim. Então, olha só. Faz 18 anos mas que você começou a faculdade de direito. Comecei. E aí e ele na época, porque o meu sócio era o meu ex-marido, e na época ele falou para mim assim, imagina, louca, a filha pequena, a empresa, então, porque a gente trabalhava. E eu falei, não, eu quero entender, e eu preciso. E fui e fiz. Fiz a faculdade, pelo fato da empresa ser nossa, eu tinha bastante flexibilidade de horário. Então, assim, eu consegui concluir a faculdade em 4 anos e meio. E administrando com a Isadora, né? Eu tive que aprender a estudar junto com ela, enfim. Então, quando eu me formei, apliquei dentro da empresa,
Depois, né, a vida tomou outros rumos, a gente acabou separando, eu saí da construtora. E neste momento, tantos turbilhões, digamos assim, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu não queria montar uma construtora para mim. Sim. E o que eu vou fazer? Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na área pública. Na verdade, a gente já trabalhava, porque a construtora ela atendia a parte de obras públicas com estações, a parte de indústrias e, enfim, a parte comercial industrial e incorporação. Então, vocês entraram em todos os mercados, né? Eu me lembro. Eram realmente muito arrojados, né? Isso. Então, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Não sei. Construtora eu não queria. Até porque eu presto serviço para consultoria até hoje, na área jurídica. Sim. Hoje na área jurídica. Então, na parte de licitações, a parte de impugnações, enfim, vários recursos, mandado de segurança, enfim, várias frentes. Então, eu pensei, tá, eu vou para essa oportunidade que apareceu. Então, eu acabei, a parte de contratos públicos, obras públicas, eu acabei conhecendo dos dois lados também. Sim, né, tanto de dentro quanto de fora. Só que nesse período, como você disse, a gente era na cidade, bem conhecido, porque trabalhava em várias frentes. Então, muitas pessoas que me conheciam vinham, você não pode fazer uma vistoria? Eu preciso de um laudo técnico. Demandas, sabendo que você era engenheiro, já tinha sido consultor e atuava na área jurídica. Isso mesmo. Interessante. E eu ia fazendo, mas aquilo para mim não tinha despertado ainda. Então eu fazia como, enfim, a pessoa me conhecia, me indicava para algum serviço e eu aceitava. Ficava como algo esporádico. Sim. Até que... um complemento de renda, um trabalho complementar ao seu principal. E como eu gostava, porque assim, eu sou apaixonada por construção civil, tanto que eu acabei voltando mesmo, porque eu sou apaixonada, amo construção civil. Você pegar algo ali, né, do zero, e depois a gente entregar a chave para o cliente, e para mim que para mim essa palavra edificar, ela tem um sentido muito forte, né? Porque além da gente edificar dentro do que a gente faz, né, na nossa vida, em questões pessoais, né, a gente está sempre edificando, o edificar de subir, concluir e às vezes ser uma moradia ou abrigar um comércio, vai abrigar pessoas dentro, né? Exatamente. Também é muito legal para mim. Eu sou apaixonada, Ariane. Eu fiquei com isso comigo sempre. Até que um belo dia pensei, poxa, eu tenho toda a experiência, eu fiquei 15 anos na construtora. Então, eu tenho toda a experiência do lado de dentro de uma construtora, toda a parte técnica de uma construtora, e agora com o direito. Então, unir essa parte jurídica. Quando como eu falei, eu cuidava da parte de qualidade, a parte dos funcionários. Então, nós na construtora tínhamos muito cuidado com essas questões. Então, assim, eu cuidava muito da execução, eu cuidava muito das questões trabalhistas, mesmo não entendendo a parte jurídica. Então, a forma que de regularidade com relação aos equipamentos de segurança, os registros, mesmo que era assim. Por isso que eu disse que eu acho que lá dentro já tinha algo dentro que me apontava. E eu cheguei a contratar a empresa de vocês, né? E realmente o nível de organização era muito alto. Muito até agora que você falou, eu lembrei o seguinte: eu sou muito exigente. Então, assim, nas obras públicas, vou te dar um exemplo, sempre foi muito elogiado. Porque a gente, na hora de montar o canteiro, as nossas obras, né, eram maiores, então, e longas, né, diferente da tua. Sim, pois é. Mas as nossas eram longas, né, maiores. Então, na hora de montar o canteiro, a gente tinha a parte comum, que era o refeitório, que era a parte de uso comum, né, banheiro. Então, as louças utilizadas ali eram louças que restavam de outras obras, né? Enfim, em vez de jogar fora, a gente reutilizava. E normalmente elas eram brancas, que era de escola, ou era alguma coisa assim, que eles não iam mais utilizar, ou nós tínhamos de outra obra. E elas eram brancas. E quando iam os fiscais visitar a obra, eles sempre diziam isso. Entendi. Eles diziam, é o único lugar que a gente consegue numa obra e que a gente consegue lavar uma mão, consegue usar o banheiro. E eu dizia para eles... Gente, as louças eram brancas e continuavam brancas ao longo das obras. Exatamente.
Então, essas coisas Não eram todas... encardidas. Assim, exato, essa preocupação, assim, a gente sempre teve. Questão dos treinamentos com os funcionários, quando trocava os EPIs, sabe? Então, quando eu vim para esse lado de fora, que eu pensei, gente, se eu conheço todas as dores da construção civil pelo lado de dentro. Com certeza. Então, por que agora eu não aproveito que eu sou advogada também? Então, por que eu não ajudo esses empresários para organizar a empresa nessas questões jurídicas técnicas? Porque a importância, o interessante é justamente isso. Quando um cliente me chama e eu digo que eu sou engenheira, ele fala, nossa, Perfeito. que maravilha, porque Você vai me entender, né? Exato. Você conhece a dor. Isso. Foi o que você falou, né? Você E conhece nós, a dor. engenheiros, porque daí eu falo do meu lado engenheiro, nós somos muito práticos e diretos. Então, não somos de reuniões intermináveis, é o objetivo. Sim. Então, por eu entender como funciona, entender a linguagem e entender os caminhos, né, jurídicos que aquilo Sim. pode levar, a reunião ela pode ser bem otimizada. Porque você só vai me dizer, ó, eu preciso disso, ou aconteceu. Pula várias etapas. Exatamente. Nossa, sabe? muito legal, Ariana. Eu fui, nesse período de complemento de renda, digamos assim, eu fui chamada num condomínio por conta de uns problemas construtivos. E quando eu cheguei lá... De uma obra entregue, ou não? O condomínio tinha 2 anos. Era aqui em Jaraguá. E quando eu cheguei, eles reuniram alguns moradores e deram espaço para eu me apresentar. E quando eu me apresentei, eles falaram exatamente isso. Que maravilha, porque assim ela já vai dizer pra gente a parte técnica e ela já vai dar o direcionamento jurídico. Legal. Porque eu hoje não consigo fazer qualquer trabalho sem eu usar as duas questões, técnica e jurídica. Se o assunto que você me chamar é um assunto jurídico, eu vou pensar na parte técnica. E se é um assunto mais técnico, eu já penso na implicação e responsabilidade jurídica. Meu Deus. Então, eu consigo dizer assim para o empresário, olha, se você for por esse caminho, se você fizer esse registro, você pode evitar muitos problemas. Sim. Então, assim, o engenheiro, ele não é muito amigo de papel e caneta e texto, né? Ele é de números e planilhas. Não, até porque toma tempo, né? Sim, mas engenheiro é muito interessante por isso. E eu, com essa questão de ser advogada, então eu já penso nos registros. Não, e o engenheiro fala assim, não, eu não sou de humanas. Eu sou de Exato. exatos, não me venha com... Por isso que eu digo, você me chama para analisar uma questão de uma obra, vamos supor uma incorporação. Então, lá no início, no planejamento, eu sempre falo que tem que andar junto, né? O empresário, o investidor, enfim. Se é uma incorporação, quem vai vender, porque tem várias implicações jurídicas nisso. Sim. E o jurídico em si, e aí quem vai construir. Sim. Se estas áreas andam juntas, é sucesso no empreendimento. E lembrar sempre que não é um custo, mas são noites de sonos tranquilos. Sim, porque sabe bem que a construção civil, o índice de ações trabalhistas, o índice de acidentes é gigantesco. Né? Apesar da a tua especialidade ser um pouquinho diferente, mas é construção também. Sim. Então, entra junto dentro do índice geral. Então, o diferencial acaba sendo esse, de eu sentar numa mesa e conseguir conversar com essas áreas e poder intermediar, né, a conversa, porque eu consigo ver, aqui você vai poder ter uma responsabilidade, aqui você não vai ter responsabilidade. Há quanto tempo você tem um escritório focado em direito na construção? E qual é o principal tipo de cliente que você tem? Essa virada de chave, digamos assim, ela aconteceu de uns 2 anos para cá, embora eu seja engenheira civil há 26 anos e eu sou advogada há 13 anos. Sim. E você já atuava na construtora, né? Com essa área, né? Atuava em uma finalidade própria do empreendimento de vocês. Então, embora eu tenha ido, né, para essa outra área, eu sempre fui uma apaixonada pela construção, né, construção civil. Então, eu acabei unindo este útil ao agradável, unindo essas demandas e a necessidade. É isso que eu acabei
verificando nesse período onde eu fazia algo temporário. E porque os empresários, os engenheiros, os arquitetos, enfim, tinha essa dificuldade e de entender até onde vai a responsabilidade dele, que a obra simplesmente não acaba só porque eu entreguei, que eu tenho que ter uns certos cuidados pós-obra. E até as garantias legais, né, que são tão diferentes para cada exatamente. área de uma obra, né? Cada parte da obra tem um limite de garantia diferente. Exatamente. Inclusive, existem estudos e projetos para tentar alterar a lei para que hoje nós temos a principal 5 anos, mas as questões estruturais e outras elas vão para 10, vão até para 50. Sim, né? exatamente. Então, o que acontece? Existem estudos para tentar alterar essa lei para que ela seja mais fragmentada, mais sedimentada. Sim, uma coisa é a garantia de uma calha, Isso outra é a mesmo. garantia de uma fachada, uma questão estética, de Exato. pinturas e revestimento de fachada, né? Exato. Que tem vida útil, às vezes, um pouco menor do que a da estrutura, né? De cada vida útil de uma edificação, né? E uma questão muito importante nessa questão de garantias e responsabilidade, Sheila, é que um documento que é extremamente importante, mas que não se dá tanta importância e impacta diretamente nas responsabilidades, que é quando se entregar uma construção, um imóvel, entregar um manual junto. Manual, né? E ele ser muito bem feito, e ele ter Ele é uma essa parte... segurança principalmente para quem entrega, né? Nossa! Porque ele entrega a responsabilidade Isso. da manutenção da edificação para o proprietário do imóvel, o condomínio, quem quer que seja, né? Exatamente. Porque alguns itens de uma obra, de uma construção, dependem de manutenção para, né, terem a vida útil desejada, né? E a gente não tem essa cultura, inclusive, né, de manutenção no Brasil. Não. Correr atrás do prejuízo. Isso, Tem o problema, vai lá e conserta, né? Isso. Mas aí, imagina, quando a gente fala de estrutura, a gente sabe aí de casos críticos aí, que às vezes uma manutenção preventiva poderia ter resolvido. E o cliente vai fazer manutenção preventiva, vamos falar até de um cliente, pessoa física ali, né? Se lhe for deixado claro e ensinado que determinados itens de uma construção precisam ser revisitados com uma certa periodicidade. E isso quem vai dizer é o manual, né? Exato. E isso no judiciário é imprescindível. Existem ações judiciais onde construtoras estão sendo eximidas de responsabilidades justamente por este fato. Manual. Ter entregue o manual, ter registro, é o que eu digo, o advogado pensa na questão do registro. Então, ter a entrega do manual, ter o registro que a pessoa recebeu, ficar de forma clara. Se for um condomínio, de repente, inclusive, fazer um dia com todos para fazer, como se fosse um treinamento. E vocês chegam a participar de uma confecção de um manual desse? Ah, sim, nós fizemos. Ah, é? Sim, eu faço justamente porque eu tenho que legal. essas duas. Então, eu já coloco no manual a questão técnica das garantias dos materiais, né? Sim. E coloco as responsabilidades. Porque você conhece as duas áreas, né? Daí, somado ao conhecimento da construtora. Nossa, que incrível. Isso mesmo. E isso, eu gravei esses dias um Reels para o meu Instagram, onde eu comentei que no estado de São Paulo, foi o Tribunal de Justiça, ele condenou tanto a construtora quanto o condomínio. Porque haviam problemas num imóvel específico, era um condomínio, e diante do laudo, da análise do laudo, o juiz entendeu que que não era dentro do imóvel, né? Mas ele estava interferindo no imóvel. Então, o juiz identificou o quê? Que era a ausência de manutenção, sim, mas que em um determinado ponto também era um problema construtivo. Sim, dividiu. E dividiu as responsabilidades exatamente, de cada um, foi né? solidário. Então, esse é um documento extremamente importante. A vistoria de entrega de obra também, com os registros, toda documentada. Como eu falo, o engenheiro, o técnico, ele não gosta muito do escrever, ele não gosta muito, mas é também muito importante esse pós-obra. E as responsabilidades e garantias de uma obra, elas vão depender muito deste momento. Durante a execução, é importante acompanhamento, é claro que é. Sim. Mas ali na entrega, se você fizer e dizer aonde está a tua responsabilidade e aonde começa a responsabilidade de quem está recebendo aquela obra... E olha que curioso, eu fui acessar as perguntas aqui e a primeira
É essa aqui, ó, do Marcos Pagani. Poderia explicar a diferença entre a responsabilidade civil e garantia de obra? Você pode me dizer de novo? Para que a gente responda precisamente a pergunta dele? Como eu comentei, a gente tem as normas técnicas, né, brasileiras, as NBRs, que a gente segue nas obras e os próprios insumos tem que seguir também, né, esquadrias, enfim, toda a ferragem, tudo tem as NBRs. Né? E o Código Civil, ele traz essas garantias. Então, lá ele determina o que é 5 anos, responsabilidade o que é... civil tem a ver com o Código Civil. Isso, tá, isso. Okay. Então, por isso a importância, como eu comentei, da entrega desse manual. Nós temos o manual do proprietário e junto com a manutenção e uso. Sim. Porque, alguma forma, é importante o proprietário saber que, dependendo da forma como ele vai utilizar aquele imóvel, também pode danificar. E certo. Outra questão é que, se ele não fizer a manutenção, ele será também responsabilizado. Porque, como eu falei, eu já atendi alguns condomínios. E quando eu chego, a primeira coisa é o quê? A gente quer entrar com uma ação contra a construtora. Óbvio. Porque esse que eu falei que era de 2 anos foi a primeira coisa. Sim. Só que, justamente por eu entender, eu fui lá, vistoriei o condomínio inteiro e vi quais eram os problemas. E eu falei para eles, me desculpa, mas embora ainda está dentro dos 5 anos, os problemas que tem aqui são de manutenção. Conservação e manutenção. Caramba. Exatamente. Então, isso é muito importante. Por isso a importância do aprendizado da cultura de manutenção. E até, você sabe que eu trabalho com construção a seco, né? Isso. E eu penso que a construção a seco, a manutenção e o uso da construção pode ser mais importante, mais crítico, inclusive, do que na edificação de alvenaria. Não, talvez, porque as patologias venham ser maiores ou mais difíceis de solucionar, mas porque elas aparecem mais rápido. Então, eu tenho uma infiltração num rufo, numa platibanda. Se é na alvenaria, essa infiltração vai entrar e vai ficar anos ali. Eu tenho uma obra recente que tinha uma infiltração muito pequena e ela levou 3 anos para danificar um revestimento de madeira da parede interna. 3 anos. A gente acabou de ir lá descobrir o que era e corrigir. E numa mesma obra que eu entreguei há 3 meses, a água entrou por cima do rufo, tinha uns furinhos no rufo e já saiu por baixo. Em 2 dias, na verdade, a água sai no mesmo dia. Né? Agora, uma infiltração que você não perceba que ela está acontecendo, ou que você seja omisso, né? Entrou aqui, está saindo ali, não está me incomodando, você sim pode danificar uma estrutura. Assim como, por exemplo, embaixo de uma laje, né, na piscina do nosso prédio, tem uma laje e embaixo tem um depósito. Tem tranqueira lá embaixo. Sobrou um espacinho, eles fizeram um depósito. E essa laje estava mostrando a armadura. Por quê? A impermeabilização da piscina não está boa e danificou, derrubou a capa de laje, mostrando... Isso é bem comum, né? Inclusive acontecer. Seria problema com impermeabilização, dando patologia lá embaixo, num prédio de 30 anos, né? Então, com 30 anos... Só que assim, pode vir a colapsar a estrutura se você não resolver, né? Foi contratado uma construtora resolver, mas veja o quão importante é detectar e dar manutenção, né? Um prédio que já nem está mais em garantia, mas poderia estar acontecendo num prédio mais recente também, né? Ariane, eu tenho uma pergunta aqui do João Paulo que eu achei engraçada. Ele pergunta assim, onde eu consigo bons modelos de contrato? É engraçado, né? Então, João Paulo. Por isso que eu, engenheira, advogada, resolvi atuar na construção. Sim. Porque, no geral, é o que as pessoas fazem. Tá, mas se eu explicar, fazer um bom prompt para o chat GPT... hoje em dia... hoje em dia ele ajuda, claro, mas você tem que saber... É aquela história, ele vai responder. Você tem que saber perguntar. Ele vai responder. Você tem que saber perguntar. Então, não vou dizer para ti que não teria como. Mas o detalhe é assim, as pessoas vão lá no Google e dizem, quer um contrato de mão de obra. E você consegue. Sim. Então, assim... Por isso que você está pedindo os bons, né? Hoje existem bastante... a inteligência artificial, ela veio realmente para ficar, né? Então, hoje, inclusive na área jurídica, nós utilizamos muito... Vocês devem ter softwares exclusivos para a área de vocês que já
Já tem todo o banco de dados das leis, né? Na verdade, hoje os softwares a gente migrou para a inteligência artificial mesmo. Então, já existe específicas, assistentes que a gente chama. Dentro da arquitetura. Que daí ela já traz toda essa bagagem e a gente vai montando e brincando ali com ela, né? Como eu disse, ela Só responde... que não adianta você usar... Pensa, o engenheiro acessando informações jurídicas. Ele não vai conseguir ler e ajustar essas informações. Ele vai pegar como está ali. Para que elas fiquem perfeitas. É claro que antes fazer isso do que não fazer nada. Não, com certeza. Porque você sabe bem também, Sheila, a construção civil ela ainda é muito informal. Muito. Vamos falar de um modo geral, né? Ela é muito informal. O contratar a pessoa que passou ali na esquina, está precisando de emprego, você coloca e sem a preocupação com equipamento de segurança, sem a preocupação se ele vai sair, vai te abandonar, vai entrar com uma trabalhista. Então, um contrato para a nossa área de construção, ele tem que ser muito bem elaborado para questões das responsabilidades e para justamente essas questões com relação ao equipamento de segurança, o que ele vai ter que fazer, o que ele não vai ter que fazer, se ele sair da obra, o que vai acontecer, as multas. Certo. Um cliente, ele contratou um empreiteiro e ele me chamou porque o empreiteiro tinha recebido mais do que ele estava executando e ele estava querendo sair da obra. É quase normal. Isso. Não acontece. Ninguém nunca ouviu isso por aqui. E quando eu pedi para ele, então me manda o seu contrato para eu analisar e poder fazer o distrato bem certinho. Quando eu li o contrato, eu nem sei se foi pego da internet, porque eu falei para ele assim, esse contrato ele não resguarda nem os teus direitos e nem os do empreiteiro. Então, não tinha uma boa cláusula rescisória, por exemplo. Não dizia nem onde era a obra. Nada. O tamanho da obra, como normalmente é feito, às vezes, por o trabalho por hora, então só dizia que era hora, mas não dizia quanto que era o total. Enfim, e quanto às questões de cláusulas penais, que a gente chama que são as multas, também não tinha nada. Deixava claro. Nada. Então, o que eu fiz? Chamei os dois e falei, gente, nós vamos começar do zero. Agora é uma conciliação, E foi o que eu fiz. Eu consegui. Uma conciliação. Eu consegui. Aí, sim, o distrato, eu transformei ele num contrato. Mais ou menos, com todas as garantias, porque o valor que ele recebeu realmente era quase o valor total. Isso é muito comum, né? Muito. Porque daí vem o assunto que a gente fez no outro podcast, que falava de planejamento, com a Carol Butiano, justamente de você conseguir, no planejamento, deixar muito claro como você vai despender o dinheiro ao longo deste contrato, desse fornecedor dentro da obra, né? Não é a deriva, é muito ligado ao planejamento e cronograma da obra, né? Tem que ser, né, Ariane? Exatamente. Por isso que eu falei que essas áreas têm que andar juntas. E todas o jurídico elas, né? Principalmente, porque aí com esse planejamento, o jurídico entra. Sim, entra junto, né? Aí eu tenho uma pergunta, minha agora. Dos trabalhos que você faz, né? Dentro do jurídico das obras. Quantos % você entra no início já, seja na fase de planejamento ou na hora que começa se contratar os empreiteiros, e quantos % você entra depois por causa de problemas? Eu posso dizer que hoje ainda a maioria, eu acho que posso dizer que uns 80% ainda está no apagar incêndio. Sim. Deu um problema, então me chama. Aí você é acionado. Como este caso, ou não quer fazer o contrato no início, acha que não precisa. Sim. Mas como a construção, a construção civil, né, a indústria geral, ela é muito instável. A mão de obra ela é muito oscilante, seja com terceirizados, seja com mão de obra própria, ela é muito oscilante. Então, não tem como você prever. Se você não se resguardar num contrato, você vai ter um problemão ali na frente, um passivo muito grande com relação a trabalhistas. Era terceirizado, mas ele entra contra a construtora, que isso é outra questão, que muitas construtoras dizem assim, mas eu já contratei para não me incomodar. Então, é um problema dele com o funcionário dele. Não, gente. Ele está trabalhando aonde? Na sua obra. Inclusive, tem algumas responsabilidades, né? Exato. Se tiver alguma situação na obra, né? Vamos falar de um pior caso, que é um óbito, né? E essa pessoa, ela era contratada de um empreiteiro, né?
E isso, claro, vai gerar uma indenização, alguma coisa Sim. assim, né? Provavelmente. Ou qualquer outra coisa, um acidente na obra, numa obra sem seguro, enfim, qualquer coisa que possa acontecer. Quem são os responsáveis? Existe uma escala de responsabilização, certo? Exatamente. Qual é essa escala, Ariane? O empreiteiro que tem o funcionário registrado, digamos assim, ele tem as responsabilidades diretas sobre ele. Pagamento de salário, a questão de EPI também. Tudo é a responsabilidade dele. No entanto, vamos chamar de dono da obra. Certo. O dono da obra resolveu terceirizar a mão de obra, que esse dono da obra pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser uma construtora ou uma incorporadora. Ele resolveu terceirizar a mão de obra e estas pessoas vão trabalhar ali na obra dele, ele tem a obrigação legal de fiscalizar. Sim. Então, assim, vai fazer a medição, seja por mês, seja por empreitada, qualquer uma delas. Antes de você pagar, faça as exigências documentais de controle para você identificar. Para ver se esses funcionários, inclusive, estão registrados, se Exatamente. estão protegidos, né? Exato. Questão de fundo de garantia, se ele está recolhendo, INSS, se ele está pagando. Nossa, é bastante coisa. Por isso que eu falei. E geralmente é assim, né? O cara fala, não, faz o Pix da parcela aqui. Exatamente. E o próprio empreiteiro, geralmente, claro, em obras grandes, eles já sabem que vai ter a medição, que vai ter um prazo, que ele vai esperar, né? Para até tá tudo passar pelos departamentos da empresa até esse empreiteiro receber, né? Agora, em obras pequenas, chegou na quinta-feira, né? Ele pede o Pix para sexta. Isso. Não é? Quando ele não pede no próprio dia, oi, tudo bem? Faz a minha medição. Tá aqui a medição. E você não tem nem tempo de revisar a documentação quando você tem um contrato, né? Quando tem o contrato. Um contrato, um cronograma financeiro, como se faz o planejamento, como é feita a medição. Exatamente. São muitas coisas. Porque, né? na verdade, todos esses adendos, digamos assim, que é o planejamento, o cronograma, eles fazem parte integrante do contrato. E aquilo ali vai resguardar quem está contratando, né? Quem está terceirizando. Porque eu escuto muito isso. Eu já terceirizei para não me incomodar. Sim, você vai se incomodar. Porque não é só aquela mão de obra geral. É o pintor, é o colocador de cerâmica, é o calheiro. Às vezes até elementos externos, né? Porque às vezes você tem mais de um contrato dentro da obra, tem duas empresas ali dentro, né? Não é simples, é complexo. E agora eu vou para uma pergunta um pouco diferente. Uma obra de um prazo muito longo, 2 anos, 3 anos, não é muito longo, né? Mas eu estou falando que em prédios, em edificações maiores, tem-se um departamento jurídico, né? Que já funciona. Mas vamos pensar aí numa obra de uma casa ou de um comércio, que vai ser uma obra de 1 ou 2 anos, né? Uma situação convencional. Eu não vejo os contratos terem questões de impostos inclusas, né? Tipo assim, ou de variação grande em materiais, né? Ou coisas ou elementos que impactem no valor da obra. Como proteger, eu como construtora, estar protegida a uma mudança tributária no contrato, para que eu consiga, no mínimo, repassar esse custo para o cliente, como se eu não tiver isso alinhado em contrato, que direitos eu tenho no caso de uma mudança tributária? Eu tenho direito do mesmo jeito como construtora? É o que eu falei na situação anterior. Na justiça, tudo você pode, desde que você consiga comprovar. Certo. Então, assim, se você não tem nada documentado, de que era de uma forma, passou a ser de outra, ou se está muito mal redigido, é difícil você conseguir comprovar na justiça para ter os direitos. Por isso a importância de um contrato bem redigido e que todas essas questões estejam claras, né? Olha, eu vou te dar um exemplo. Antigamente, há uns 10 anos, o ISS na Prefeitura de Curitiba era 2%. A gente tinha um regime simplificado, que quando você fazia empreitada total, você entrava nesse regime lá, assinava, e o ISS era 2% sobre o valor total da nota, se você escolhesse ser assim. Né? Hoje não tem, eles acabaram com o regime simplificado e o ISS é 5%. Você imagina que 3%, às vezes, é o teu lucro na última linha. Quando você está em empreitada total, né? Exatamente. De uma grande obra que você fornece todos os materiais. E hoje ainda está diferente porque eu só consigo deduzir este imposto sobre serviço, tipo
Tipo assim, embora eu tenha aplicado muitos materiais na obra, eu só consigo deduzir o imposto dos materiais que eu fabriquei. Hoje, eu não fabrico, não industrializo nada, minha empresa não é uma indústria. Ou seja, por mais que eu aplique materiais nos meus contratos, eu vou pagar o imposto sobre serviço, eu aplico ali hoje quase 60% em materiais, de 5%. Se esse contrato é mais antigo, como que eu me protejo disso? Porque 3% pode me levar do lucro para o prejuízo. Exatamente. Quando ocorre uma alteração, até como agora, este ano, não é? Nós estamos iniciando os prazos da reforma tributária. Sim. Então, e a construção civil, de forma geral, ela está sendo muito impactada. Vai ter um impacto. Alguns para menos, mas muitos para mais, né? A questão... É que depende, vai depender depende, muito do modelo. A área que você vai atuar, efetivamente... A gente vai passar o ano estudando e não vai... Então, tem muitas coisas que já estão começando a colocar nos contratos. Então, os contratos que você consegue fazer, essas já são antigos, mas houve uma alteração legal... Então, você tem que negociar com o cliente para poder fazer um aditivo contratual. Já para proteger que a partir do ano que vem... Isso, porque daí mantém as cláusulas originais, só que com relação àquele assunto específico, você vai fazer um aditivo com uma cláusula nova. E o quão importante é fazer isso, né? Porque ele é uma proteção para ambos, né? Eu sempre falo, às vezes pensa, mas você vai puxar para construtor. Não, não é isso, é resguardar os dois lados. É verdade. Quando eu sento para fazer um contrato, eu penso nos dois lados. Então, sempre no meu contrato vai ter as obrigações do contratante e as obrigações do contratado. E as cláusulas penais para os dois lados. Porque, às vezes, quem está provocando um distrato, uma rescisão, é o contratante, não o contratado, né? A gente pensa sempre na mão de obra ou na terceirização, que vai abandonar a obra e tal, mas não, às vezes é o contratante que teve, não é nem por maldade, às vezes teve algum problema, um imprevisto, e vai ter que fazer a rescisão. Então, eu sempre gosto de colocar nos meus contratos exatamente isso, a proteção dos dois lados. Sim, é interessante. E outra coisa, quando a gente tem uma empresa com uma estrutura pequena, né, parecida com a minha, por exemplo, você entende que você poderia, a partir do trabalho que você executa, já criar alguns padrões de contrato para a gente já ter aqui, né, resolvido, para que a gente consiga ser ágil, porque às vezes entre eu fazer um orçamento e contratar um fornecedor, isso às vezes leva uma semana, é rápido demais, às vezes eu não tenho tempo de ir lá elaborar um contrato específico. É possível isso? Existem alguns modelos, nem que sejam personalizados para o meu negócio, que a gente já pode ter em estoque aqui na empresa? Vamos dizer assim, o teu estilo de negócio, o teu tipo de construção, ele é sempre o mesmo. Né? A tua forma construtiva é a mesma. Os terceirizados que entram são sempre parecidos. Eu poderia ter uma empresa, o mesmo fornecedor, mas o tipo de serviço é o mesmo. Eu poderia ter uma empresa que constrói casas em light steel frame. Isso mesmo. Né? Como organizar os contratos para... Não estou nem falando do contrato com o cliente, né? Esse é um outro contrato, que é o contrato de venda do imóvel, como você está. O meu contrato com os fornecedores, né? Como que eu posso organizá-los para ter isso muito preparado antes de eu fechar esses negócios? Não, tem como fazer isso porque, como eu falei, o teu tipo de trabalho ele vai ser meio padrão. Claro que uma situação específica adapta o contrato. Então, faz o contrato personalizado para o teu negócio e aí você consegue utilizar aqueles contratos. Claro, algumas adaptações podem ser um aditivo, enfim, mas isso são coisas que acontecem no decorrer depois. Mas dá para fazer. Agora, se é uma construtora prestadora de serviço, não tem como fazer. Porque... personalizado. Porque uma hora ela vai fazer uma casa, uma hora ela vai fazer um condomínio, uma hora, né? Então, quando não que você não preste serviço, às vezes, né, para o teu cliente, mas o que eu quis dizer, se é só uma construtora ou um empreiteiro, é difícil fazer personalizado e usar sempre o mesmo. Certo. E como que eu faço se eu tenho dois contratos? Eu tenho o meu modelo de contrato com um empreiteiro, por exemplo, contratei uma empresa que faz drywall e forros e paredes de drywall. Mas ele quer usar o contrato dele. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Como que a gente faz nesse caso? É bem comum isso. Aí a pessoa, normalmente eles me enviam, então eu analiso aquele contrato,
E vamos supor que eu entendo que algumas cláusulas ali vai te prejudicar. Né? No caso, eu estou te Sim. assessorando. Então, eu proponho algumas alterações. Certo. Existem algumas cláusulas, às vezes, que eles dizem, esse tipo de cláusula a gente não mexe, mas, às vezes, algumas Sim. coisas eu consigo que seja adaptado. Em digamos. quanto tempo a gente consegue essa negociação? Digamos que eu tenho a tua empresa ou uma outra empresa similar já presta uma assessoria, porque a gente pode ter um contrato contínuo, né? De prestação de serviço. Eu hoje tenho um escritório que nos atende, mas a gente se comunica muito pouco, confesso. Como que acontece isso, assim? Você disse de prazos? Isso, o tempo entre eu precisar de um ajuste e a gente conseguir. Só para que quem está ouvindo a gente Sim. entender assim, dá tempo de eu procurar um advogado para melhorar esse contrato para mim? Porque quanto tempo eu tenho para dizer o sim e assinar esse contrato para que a obra comece? Essa é a pergunta. Como eu falo, como você me perguntou antes, né? Te procuram antes, que seria o ideal na fase de planejamentos, né? Vamos dizer, na fase, eu gosto de falar a fase de concepção. Então, ali você tem um prazo razoável para fazer. Mas como isso é algo assim, ainda meio utópico, né, pela cultura que a gente tem. Até porque lembrando que 80% tu está lá resolvendo as coisas que geralmente nem tinham contrato, né? Exatamente. Ou que os contratos não estavam claros, por isso que deu problema, né? Então, claro, a gente vê a urgência daquela necessidade ali e um prazo curto, às vezes 3, 4 dias, a gente tem que dar um jeito. Analisa, dá devolutiva, para que esse contrato seja, então, assinado principalmente obra se vem siga, né? pronto, né? Então é mais fácil. Sim. É que daí, pela experiência, a gente já consegue algo mais... Certo. E a gente está falando bastante de contratos, né? Mas o que mais acontece nesse teu universo ali do direito, fora os contratos? Nessa questão da construção, o problema maior sempre são os contratos e o pós-obra. Essa questão das responsabilidades. Da garantia, do manual, do que a gente falou no início. Né? Esses são o contrato, que é o início, vamos dizer assim, onde os maiores problemas. Início, meio e fim. Por quê? O início é essa questão do planejamento e andar em paralelo com essa questão jurídica. O meio é muito problema com relação aos funcionários. Como eu te falei, as questões que envolvem questões trabalhistas e registros que podem ser feitos. Às vezes, um documento registrado evita muita coisa. Até assinar recebimento de EPI, essas coisas que a gente sabe que vai proteger, né? Mas você, porque até pelo teu trabalho, algumas exigências, mas no modo geral não é feito. Então, por isso que também os índices trabalhistas são muito altos, porque quando chega na justiça, o empresário não tem nada para comprovar. Mas eu entreguei. E onde que está? Sim, e são coisas tipo obrigatórias e tão simples, né? Trocou, porque se a pessoa está usando, tem um desgaste, não é? E se tem um desgaste, tem que ser trocado. Sim, às vezes você assinou a carteira de trabalho, assinou a ficha de EPI, entregou, tchau, o cara tá lá. Sim, 15 anos na empresa, nunca mais. Tipo, recebeu, é claro, os EPIs, né? Porque eles não vão durar 3 anos, 5 anos, 15 anos. Mas nunca mais você comprovou esse recebimento e treinamento. Uma luva. Uma luva vai durar quanto tempo? Vai durar 15 anos a mesma luva, um sapato, 15 anos. Até essa cobrança, que a gente vê muito, não é o teu caso, eu sei, mas a gente vê muito na construção civil. Tá calor, hoje eu vou de chinelo. Gente, não entra. Exato. Na minha época da construtora também. Mas isso é muito comum. E é bem interessante, porque assim, nas nossas obras o pessoal é todo mundo de calça comprida, não tem bermuda. E às vezes você contrata um fornecedor que vai passar 2 ou 3 dias na obra, local, né? Geralmente quando é um fornecedor local. E ele vai de bermuda, daí você fala, e agora? Às vezes, Ariane, acontece, inclusive, do cara trabalhar de bermuda, né? Ficar 1, 2, 3 dias. Às vezes não é um serviço que oferece tanto risco, mas assim, a gente sabe que não pode, né? Então, assim, e o sapato é principal também, né? O calçado também, né? Até o nosso, né? Porque a gente se policia também, né? Também. Para sempre estar com calçado. Vou te dizer que a gente nunca falha? Não, às vezes falhamos. É bem comum no final da obra, quando a obra está muito limpa, a gente não tem mais prego, madeira, não tem nada, está lá marcenaria, acabamento e tal. A gente está tão cansada. Isso.
É que a gente usa tênis. Sim. E, claro, já está uma fase que a obra em si já acabou, gente, né? Mas não vou dizer que não oferece risco, né? Oferece, eu tô colocando um e risco às vezes pra gente mesmo, esse né? descuido que Nessa hora quem está construindo um condomínio, né, um É. edifício que tem mais andares, é mais alto, pode às vezes no escorregar, final, inclusive, porque não é só com essa correria. um prego que pode entrar num sapato, você pode escorregar se você usar um calçado liso, etc. E eu vejo muito, assim, às vezes eu vejo nas redes sociais também postando os vídeos de porque veja só, a empresa deixou isso aqui, numa forma de crítica. Ok, eu acho que tem que ter o controle. Mas você deu o exemplo ideal, assim, o final de uma obra, ele é tão maluco, tão corrido, porque você tem tudo ao mesmo tempo. É todo tipo de fornecedor que está ali. Sim. E o teu cronograma está ali, cada dia menos um dia. E às vezes, pela correria, você fecha os olhos para muita coisa, né? Por isso que eu sempre também falo com as construtoras a importância, algumas até maiores. Não é porque tirou o tapume, né? Porque no final da obra você tirou o tapume, que não é mais obra, né? Isso. Assim, as construtoras maiores, as médias para as maiores, que já têm uma estrutura um pouco mais consolidada, eles, inclusive, terceirizam essa parte da vistoria final. Sim. Porque o engenheiro da obra, ele está viciado. E ele está na correria. Então, pode passar por ele um erro que não foi maldade dele ou descuido, mas é que ele está viciado naquele... Até a vistoria de entrega dos fornecedores mesmo. e tal, faz terceirizado Isso para alguém mesmo. que veio com um olhar neutro. A pessoa nunca bem entrou naquela... apurado. Exatamente. A pessoa, o engenheiro que vai fazer, ele nunca entrou naquela obra, então ele vai do início ao fim, o olhar dele é totalmente diferente. E aí passa, né, um parecer para a construtora, e a construtora aí sim repassa para o engenheiro dela da obra, e daí ele vai item por item para verificar o que precisava ou não. Então é o que eu digo. Não adianta a gente planejar tudo bonitinho, cuidar do contrato, se o final e o pós-obra passar despercebido, porque é a parte onde dá mais problemas também. E nesse tempo aí de vivência tua, você teve algum caso assim que foi muito louco, muito maluco, assim, que marcou para você? Deixa eu ver, assim, me lembrar de alguma coisa. De uma situação muito crítica para o cliente, talvez? Como eu fiquei bastante tempo também, né, fora, de uns 2 anos para cá que eu tô efetivamente voltando, mas, na verdade... Porque eu vejo, sempre que eu sou chamada, posso dizer, desses Os 2 assuntos anos devem se pra cá, repetir muito, né? É isso, é bem esses 3 pontos que eu te falei. Mais do mesmo. Sabe? Esses 3 pontos. Exatamente. E normalmente me chamam e querem, quando não é a construtora, me chamam nesse sentido de, a gente quer processar a construtora, porque todo mundo já pensa que é a culpa da construtora. Esse é o maior padrão. E o que você mais gosta de fazer? Você escolheu, eu quero, tipo, em 3 anos, 5 anos, atuar mais nesse ponto do direito à construção. Como eu retomei, então, claro, a gente vai meio que pulverizando, mas eu estou afunilando, digamos assim, justamente para essa assessoria para as empresas. Sim, estar junto com a Isso empresa, mesmo. né? Até quando possível, estar nessas etapas. Porque, como eu te falei, como eu sou engenheira, Entrar eu antes, consigo né? ir e dizer, eu fui lá, questão de diário de obra, que é muito importante também. Eu já... Nossa, e como respalda, né? É isso que eu ia dizer. Um diário de obras. Sabe que a gente faz, né? Que bom. Bom, a gente sabe que é uma exigência legal, mas né? tudo que... Mas, às vezes, o cliente não te exige, né? Isso. A gente tem uma exigência mediana, né, de reportar a obra, mas hoje, como está tudo muito claro nas redes sociais, e também com as obras do McDonald's, em algumas obras a gente tem um sistema que a gente fotografa toda a obra em 360 graus. Que legal. Dá para olhar em cima, embaixo, no chão, tudo, toda a obra em vários pontos, e tudo isso vai para um sistema que a engenharia do McDonald's tem acesso. É super legal o sistema. Legal. E daí ele consegue, inclusive, comparar, tipo, há 10 dias atrás até hoje, ou 15, ou 20, ou 30, no mesmo ponto a evolução da obra. Né? Então, é super legal. Mesmo quando a gente não acessa esse sistema, né, às vezes por questão de custo e tal, ele precisa de uma câmera e tal. Eu já estive com 3 obras ao mesmo tempo, eu tenho 2 câmeras. Podia alugar a terceira, daí na terceira a gente não fez. Mas hoje, a obra que a gente está tocando, embora a gente não tenha registro, o diário a gente faz, Ariana, é um óbito que a gente tem
Eu fazia no papel. Eu vou até te contar como era o meu diário de obras. Até a obra que vocês tiveram com a gente era dessa época, né? 2012. Isso. Eu tinha um diário, então ele tinha diário de obras, daí, enfim, tinha lá até um lugarzinho para eu colocar se estava chovendo, fazendo Isso sol, mesmo. a data, tinha um solzinho lá. No final, eu lembro que eu coloquei umas carinhas, sabe, carinha de satisfação, como foi o dia hoje, na questão de EPI e tal, para que o pessoal da obra que preencha entenda que eu estava olhando para os EPIs. Olha só, né? Uso de EPI, 5 carinhas, daí tinha que pôr a felizona, tá? Tudo ali. Organização e limpeza, eu colocava essas carinhas. Isso foi já numa segunda etapa do diário. E no meio ali estava acontecendo as coisas da obra, né? Mais focado em equipamentos e o que aconteceu na obra. Beleza. Depois, no final do diário, eu tinha ata de reunião impressa já. Ou seja, o empreiteiro começou a perceber que eu comecei a perder a mão desse empreiteiro. Eu puxava ele, Ariane. Às vezes eu nem tinha contrato com ele, eu tinha um combinado, sei lá, em algum lugar, né? Mas eu puxava ele, sentava e colocava quem estava, assinava, igualzinho mata ali, né? E escrevia o que ele estava se comprometendo comigo. Eu falei assim, olha só, você vai liberar para eu entrar com forro até que dia? 5 dias. Então, ó, liberar, entrar com forro. E eu colocava aquilo. Ariane, aquele momento, quando eu puxava esse cara, fazia ele me dizer quantos dias ele precisava, já que já estava meio atrasado, né? E ele se comprometia comigo, mas era raríssimo não funcionar. Exato. Nossa, funcionava muito bem. E ainda, daí no final de obra, porque a gente não tinha muito WhatsApp, essas coisas, né? Nem o Pix existia. Eu fazia recibos impressos, era 3 por página. Então, se eu pagava ele, geralmente pagava às vezes em dinheiro, né? Porque não tinha Pix, como é que você ia fazer? Às vezes não tinha um TED, o cara não tinha conta, sei lá, pagava em dinheiro. Então, se eu pagava, ele assinava. Então, eu tinha todas as... E fazia tudo com cópia. Todas as cópias de recibo eu tinha junto já no meu caderno. Né? Então, eu tinha, inclusive, a prova de que eu paguei a pessoa em dinheiro. Usava mais quando pagava em dinheiro mesmo. Fazia o cara assinar o recibo. Né? Depois, isso foi para sistema, o que facilitou muito, né? Por causa das fotos. Então, hoje a gente usa um sistema americano, que a gente fotografa, coloca o efetivo de pessoal, de toda a equipe. Incrível. E eu uso esses dados, o mais legal do diário é que ele está protegendo a obra, mas depois eu uso esses dados para fazer a próxima obra. Ótimo. Que eu coleto eles e eu falo, caramba, eu gasto no mínimo 3 semanas com instalação de cerâmica, se eu tiver uma equipe de 4, 5 pessoas. Então, você vai pegando essas métricas, né? Com o tempo, por causa da repetição. Eu não preciso nem olhar mais, né? Claro. Mas a minha equipe precisa, né? Então, porque você até porque pega mais esses obras, dados, às vezes você não está o tempo todo isso, ali. então, como o registro de tudo é importante, né? É isso que eu reforço. Então, a minha intenção é exatamente essa. Chegar para as construtoras, porque isso que você faz é raro. É raro ter construtora. Pois é, porque a minha construtora é pequena, né? Então, eu não tenho uma pessoa para cada função. Exato. Né? E ter esses registros é extremamente importante. E é o que a gente precisa. Se você faz registro e você não utiliza ele como métrica, ele não serve de nada. É apenas um registro. Então, tudo que é registrado, você pega o que tem ali e serve para outra obra. E eu repito muito isso da questão do diário de obra. Para a questão judicial, é extremamente importante. Já aconteceu de empresas, de construtoras ganharem ação por conta disso. Porque estava tudo eu tenho ali. Um registro lá que o empreiteiro, que tinha um prazo, tinha um dia de sol, ele não foi. Tinha um dia de sol, ele não foi. Tinha um dia que choveu, ele falou, não, mas eu não terminei porque choveu muito na obra, mas no diário está registrado. Exato. Hoje que ele é em sistema, o sistema já puxa a previsão do tempo. Sim. E você tem exatamente o tempo. Os dias. Inclusive, é muito legal, porque eu consigo tirar um relatório só do clima. Que legal. E eu já fiz isso para o cliente, tá? Tipo, gerou 2,5 páginas, só do clima. De cada página tinha lá 30 vezes solzinho, nuvem, chuva e quantos mil. Não tem como Eu só mandei para o cliente, olha aqui, ó. Exato. Cara, dos 70 dias de obra, Joinville. Não. Você morou lá, né? Eu fiz uma obra em Joinville, final de ano, verão, né? Terrível. Tipo assim, dos 80, 90 dias de obra, choveu 80.
é 90% Muito de comum. dias chuvosos, né? E ele falou assim, caramba, você me desculpe, mas eu preciso de mais prazo, me dê 5 dias, né? Porque, às vezes, realmente, o tempo foi acima Isso. de um normal mais um fôlego, né? Exatamente. E esses registros também por conta de mudanças. Mudança de projeto, mudança de cronograma. Tem que ser registrado, exatamente. Você registra de quem que está pedindo a mudança do projeto, o porquê que pediu essa Tudo isso mudança. vai te respaldar, né? Como eu falei para você, eu Mudança trabalhei... de projeto, muda prazo, Tudo. muda custo. Tudo. E se Muda está ali planejamento. registrado, por isso o nome é diário de obra, né? É sim. o registro de todo dia, o que aconteceu todo dia. Isso resguarda demais a empresa que está fazendo. Eu, como você sabe, eu comentei também, eu trabalhei muitos anos com obra pública. Então, é muito importante, porque em órgãos públicos é normal isso, de estar mudando toda hora, e aí você às vezes precisa prazo, às vezes você vai fazer uma obra, mas está ocupado, é uma escola, ou é um posto de saúde, e tudo isso, se tiver registrado, resguarda demais todas a as empresa. partes, né? Nossa. É muito importante. Que legal. Muito incrível falar com você, Ariane. Eu poderia ficar horas aqui, espero que você volte, porque são muitos temas, né, dentro do direito à construção. Mas a gente precisa finalizar. Infelizmente. O que eu queria te pedir são 2 coisas. Primeiro, que você diga para o público como que as pessoas podem te encontrar, porque eu acho importantíssimo que todas as empresas que constroem, que organizem isso, né, das empresas. A gente tem um pouco de organização. O meu cliente já organiza também, né, e muitos dos fornecedores, mas eu acho que mesmo assim a gente sempre pode melhorar. Né, e eu gostaria muito dos seus serviços para me ajudar em algumas questões específicas, né, principalmente quanto menor o empreiteiro, menor o serviço, mais eu tenho dificuldade. Né? Então, eu queria ter uma coisa rápida para isso. E, então, como te encontrar? E também uma pequena mensagem tua para alguém que já construa e não faça nada de contratos. O que você diria para essa pessoa? Tá bom? Eu que agradeço, porque foi uma honra participar do teu podcast, Sheila. A nossa conversa foi muito enriquecedora mesmo. Com certeza. E para me encontrar, quem gostaria de ver até o meu trabalho e tudo mais, eu tenho um Instagram, que é @ariane.direito da construção, onde eu falo de vários assuntos, tanto da construção civil quanto do mercado imobiliário também. Então, tenho bastante assuntos lá. E a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente essa, que o empresário, que seja pequeno, ou uma empresa que já está consolidada, mas ela quer crescer, que ela pense exatamente nisso, no planejamento, organização jurídico, técnico da obra. Porque ele tem que andar junto, né? Tem que ser planejado junto. E o contrato, ele vai proteger todos os lados. E num problema, num distrato, uma rescisão, é ele quem vai dar o norte e ele que vai dar as garantias para ambos os lados. E quando alguém assina um contrato, ele se compromete mais, né? Exatamente. Então, isso também ajuda Prazos, bastante. Custos, os valores, a forma de pagamento, as cláusulas penais, dentre outras situações tributárias agora com a reforma. Então, é muito importante. Um momento diferente, inclusive. Exatamente. Né? Obrigada, Ariane. Deixa aqui um like, um comentário. Se você tiver até uma pergunta nesse tema, vocês perguntam aqui e a Ariane responde lá no Instagram dela. Valeu? Um abraço, gente. Obrigada. Olha, você está curtindo esse podcast? Então, inscreve-se aqui no canal, liga o sininho para que você receba a informação de todos. A gente vai ter muita gente bacana aqui, hein?